Então vamos lá. A gente falando de JavaScript, né? A gente falando que é uma linguagem que a gente trabalha ali tanto, a gente consegue executar ela tanto num browser usando bibliotecas como frameworks como Vue, Angular, React, entre outros. E a gente também consegue trabalhar com ela no próprio back-end, né? Trabalhando ali com Node. A gente tem um conceito, não, mas a gente tem o ECMAScript. Então, ou a maioria conhece aí pelo ES. O que é esse cara? Ele é uma especificação de linguagem. O que é essa especificação de linguagem? Ele vai definir quais são os padrões que vamos adotar na linguagem em específico. Exemplo, JavaScript. Então, quais são os padrões que a gente vai adotar ali para o JavaScript? Como que é a forma que vai ser operado o JavaScript? Quais são as novas, qual que é a evolução da linguagem em si? Exemplo, há muito tempo atrás a gente não conseguiria trabalhar com Arrow Function dentro do JavaScript, né? A gente não usava tanto imports, usava muito o required. Quando a gente iria colocar aquele código no servidor, a gente teria que ter, para a verdade, quando a gente usava aquele código ali no ambiente de dev, a gente precisava ter o Babel instalado para transpilar o código, pegar aquele código que está no ECMAScript mais antigo e fazer a compilação para o Node, que é uma versão, no ECMAScript mais novo, e fazer uma conversão para o Node, que é uma versão mais antiga. Então tinha muitos. Ele é o precursor dessas evoluções, né? Exemplo que eu trouxe aqui, cara, o Arrow Function, Import, Sync-Await, Nudge Call, eu sempre enrolo a língua falar isso aqui, Coalescing, Model Namespace Export. Então, isso são nomes, são funções, são evoluções que o ECMAScript traz para o JavaScript, por ele ser essa especificação de linguagem, né? O que é Arrow Function? Arrow Function é esse modelozinho aqui que eu estava apresentando no slide anterior. Esse carinha aqui, essa forma de trabalhar, né? Onde a gente escreve menos, coloca... Além dessa forma de trabalhar, né? A gente consegue fazer próprios retornos. Por exemplo, eu quero retornar 1 vezes 2. Você não precisa colocar abre parênteses, fecha parênteses. Abre chaves, fecha chaves, return 1 vezes 2. Você pode colocar o próprio retorno aqui, a própria execução. Então, traz processos que facilitam a gente trabalhar, a gente escrever menos, ou a evolução em si. Eu acho que a evolução da linguagem é quanto menos você escreve, melhor ela é, né? A nível de entendimento. Então, ele traz esses conceitos, traz essas especificações que são implementadas no JavaScript, tá? Não vou entrar a fundo o que é cada um, porque eu acho que a gente começa a ir por um caminho um pouco mais longo. Como esse workshop ele é mais para a gente trazer conhecimento, e a partir desse conhecimento a gente conseguir debater. A gente depois vai ter um workshop específico para o processo que a gente quer para o Middleware, né? Esse daqui é só para ter uma visão geral, mas compensa vocês também darem uma olhada em cima desse carinha aqui, tá? Conceitualmente, quando a gente começa a falar de JavaScript, começa a falar de Node, naturalmente a gente vai falar de ECMAScript. Belezinha? Sobre o ECMAScript, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo, por enquanto. Então lá vamos nós. Agora o nosso amiguinho, TypeScript. Há um tempo atrás, eu participei de algumas conversas onde falava-se muito, nossa, cara, TypeScript, você está atrapalhando o JavaScript. Você está trazendo algo que não é nativo do JavaScript, por isso você precisa de algo adicional para operar com TypeScript, né? Eu acho que esse é um conceito que a gente tem que martelar muito, tem que pensar muito sobre ele. Por quê? O que o TypeScript é? Ele é um superset que traz várias vantagens. Aí a gente pensa muito pelo nível do projeto. Assim, mas o TypeScript vai trazer perda de performance. Discordo. Você pode transpilar o código ali e rodar o código JavaScript puro. Mas no final das contas vai gerar um JavaScript puro. Perfeito, cara.
O que vai estar no seu servidor é um JavaScript. De uma forma ou de outra é um JavaScript, sendo ele puro ou no próprio TypeScript, você usando algum recurso ali para processar aquele cara. Só que a nível de desenvolvimento, você traz tantas vantagens que acaba não tendo acaba sendo despercebido quando a gente começa a falar de colocar TypeScript em produção, colocar código TypeScript. Cara, acho que isso é um conceito que está sendo deixado muito para trás, né? Então, o que é o TypeScript? Igual eu disse, é um superset. O que ele traz de vantagem, cara? Orientação ao objeto, tipagem de dados. E uma das principais vantagens dele, cara, é a capacidade de reportar erros em tempo de codar. Então, você está codando ali, você já sabe que se você coda da forma correta, usando tipagem de dados, não colocando várias coisas como N, que é tipagem não definida, né? Você traz essa vantagem para o seu código, ele se torna mais clean, ele se torna mais legível, né? Então, antes de executar, ou seja, a gente consegue ter uma visão do que pode ocasionar problemas por conta das tipagens de dados, por conta de você saber qual que é a interface que vai estar rodando ali por trás. E antes de que você coloque aquele projeto em um ambiente de dev, antes que você executa aquilo no próprio máquina local, você consegue ter essa visibilidade. Então, o tempo-resposta, o tempo de feedback, ele é mais rápido, né? Então, quais são os principais benefícios? Tolerância a falhas, tipagem de dados e reaproveitamento de código. Acho que esses três aqui matam muito assunto referente aos benefícios que o TypeScript traz. Tá? Tem vários outros, mas eu acho que esses três são os principais, no meu ponto de vista. Perfeito? E aí, trazendo um pouquinho da visão, o que é tipagem de dado, né? A gente já está acostumado no PHP, você colocar uma classe de um tipo definido, o objeto que vai chegar aqui, o meu DTO, ele é desse tipo em específico. O meu repository, ele é dessa interface. O meu atributo ali, ele é uma string, ele é um inteiro, ele é um tipo não definido, né? Então, é isso que o TypeScript, falando de tipagem de dados, resumidamente é isso. Então, aqui é um modelo JavaScript puro mesmo. Então, const type process é igual a stock. Process é igual a payload request, ID document, ID integration e type process. Aqui a gente tem uma string como um JSON, uma string como um ID de documento e uma string como um ID de integração. E o type process é o que está aqui na própria variável. Qualquer outra manipulação que a gente queira fazer, eu quero colocar o type process agora como inteiro. O JavaScript vai permitir que você faça isso. Se você está fazendo com JavaScript, ele vai permitir. Para ele não conhece aquele tipo ali, né? Inclusive, se você colocar um inteiro e um string e passar dois iguais, ele vai falar que está ok por conta que os tipos não são compatíveis, mas os valores são iguais. Trazendo um pouquinho dessa visão agora para o mundo do TypeScript, trazendo interfaces, tipagem de dados. A gente tem uma interface que é o próprio iProcess. A gente define que payload request, ele é um tipo string, porque é um JSON serializado. O ID documento, ele é um tipo string, porque a gente tem um número de um documento ali, seja ele um SKU ou um CNPJ. ID da integração, ele é um string, porque aqui eu coloquei um valor qualquer e coloquei umas letrinhas também, então represento ele como string. E o tipo process, ele tem que ser um string. Para melhorar um pouco, a gente poderia até colocar esse cara como um enum, que funcionaria porque a gente define que são os tipos pré-definidos, né? Mas nesse exemplo eu trouxe ele como um string. Aqui eu declarei que o meu type process, minha variável type process, para falar a verdade, minha constante type process, ela é do tipo string, que é igual a stock. Se eu passasse tipo string igual a 1 aqui, já daria problema. Se eu passasse tipo string e não definisse nenhum valor, também daria problema, porque ela é igual a null, né? Ou igual a undefined. Então, quando eu defino o tipo e eu não falo que ela pode ser um undefined ou um null, eu tenho que declarar um valor para ela. E aqui eu tenho o meu process, e eu falo que o meu process... Aqui a gente está declarando muito tipo primário, né? String, number,
Boolean, então muitos tipos primários. E aqui eu defino que o meu process, minha constante process, ela é do tipo iProcess, ou seja, ela é do tipo desta interface aqui. Qualquer outro lugar que eu queira fazer, que eu queira definir o ID integration como um number, ele vai reclamar. Assim, cara, a sua interface de iProcess, o ID integration, ele tem que ser um string. Ele não pode ser outra coisa a não ser string. Então, a gente traz esse poder de tipagem de dados para o JavaScript. O que facilita, se a gente for olhar de novo nesse processo aqui, tolerância a falhas. A probabilidade de que eu faça uma conversão inadequada, se eu estou utilizando as tipagens de dados de forma correta, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Porque até a nível de código, a nível de desenvolvimento, eu estou ali e coloquei ID integration é igual a 10. O próprio IDE vai reclamar. Assim, cara, não pode. Seu iProcess define que ID integration é string. Nada mais do que isso. Ele tem que ser uma string. Então, aqui são as minhas tipagens de dados, né? Então, informei aqui na minha interface e aqui eu estou falando que o meu process é desse tipo. Meu constante process é do tipo iProcess. Ele não pode ser nenhuma outra coisa a não ser isso. Inclusive, se eu não declarar o valor aqui para ele, ele vai reclamar, porque ele tem que ser de um tipo iProcess. No more. Depois, quando a gente for fazer um modelinho de exercício aqui do TypeScript, tá? Eu vou explicar alguns outros pontos para vocês que não estão nessa imagem. Inclusive, eu quero declarar que iProcess tem que ter type processes. O iProcesses pode não ter um payload request. Então, como que eu declaro que esse payload request ele está dentro da minha interface, porém ele não é obrigatório? Então, aí, quando a gente for fazer os exercícios, eu trago esses modelos para vocês, tá?